Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o time mais querido, mais amado do Brasil, Flamengo. Então, se você está conhecendo o nosso canal aqui pela primeira vez, o YouTube está te recomendando o nosso vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Hoje tem clássico aí no estádio do Maracanã, Botafogo e Flamengo, Flamengo versus Botafogo. Tite prepara algumas mudanças no time titular. Vamos direto aqui para a análise aqui dos comentaristas. Para tentar dominar e aí, né, planejando competir de uma outra maneira. Eu não sei se o Botafogo precisa fazer isso, mas honestamente eu não faço ideia de como o Thiago vai armar o Botafogo para enfrentar o Flamengo. O último encontro entre eles, aquele jogo no Engenhão no Campeonato Brasileiro, que o Bruno Henrique fez um tremendo golaço. A gente estava ali na discussão sobre o que vai acontecer com o campeonato. O Botafogo vai entregar esse título ou não vai? E aquela noite foi uma noite em que a hipótese do Botafogo ali acendeu um alerta não ser campeão começou a ganhar mais volume, né? Verdade. Porque em casa, o Flamengo, tá, um jogo diferente dos outros pela rivalidade. E o Flamengo, que não fez um bom campeonato, fez um bom jogo, né, naquele dia. E o Bruno Henrique fez um tremendo gol. Faz muito tempo, era outra história, era outro momento. Agora as coisas estão recomeçando dos dois lados. Então eu acho que o Botafogo tem equipe para ser mais... para combater o Flamengo nas suas qualidades e não necessariamente esperar. Mas ainda está tudo muito no início, tanto para o Flamengo quanto para o Botafogo. Bom, e o Flamengo e o Red Bull Bragantino entraram em acordo e o Léo Ortiz finalmente vai ser jogador do rubro-negro carioca. Que surpresa. Era algo que a gente já imaginava que iria acontecer, mas começou a demorar, ficou estagnada as conversas entre as equipes. Mas agora sim, e aí para a paz do Léo Ortiz também, porque estava difícil para ele lá no Red Bull Bragantino. O Zupac, ele chega como titular e aí quem é que sai? A gente lembra, foi o primeiro pedido do Tite quando ele chega no Flamengo para ser reforço da equipe. Eu tô preocupado que tá acabando o nosso assunto, porque ó, o Garro tá no bid, o Léo Ortiz tá indo pro Flamengo, de verdade. O Corinthians tá perto de contratar o técnico, vai sobrar o Rames Rodrigues pra gente falar só, hein? Eu tô preocupado, mas vamos lá. Ele chega com potencial para ser titular, não acho que vai ser uma questão assim tão definitiva, não é igual o De La Cruz, que ó, chegou, dá a camisa para ele. O Flamengo tem uma boa dupla de zaga, o Fabrício Bruno, que veio também do Red Bull Bragantino, né? Curioso, são dois jogadores que fizeram o movimento de clube grande para o Red Bull Bragantino, o Léo do Inter para o Red Bull, o Fabrício do Cruzeiro para o Red Bull Bragantino. O Flamengo busca no clube do interior de São Paulo esses dois jogadores, mas o Fabrício é um jogador que tem regularidade no Flamengo. O Léo Pereira oscila um pouco mais, mas fez um tremendo clássico contra o Vasco, salvou bola em cima da linha. Então acho que a gente vai ter uma disputa bem interessante. O Pablo foi embora, abriu a lacuna no elenco, o Léo Ortiz chega para ser um dos 4 zagueiros, né? Os 3 que eu citei, mais o Davi Luiz. O Flamengo tem um quarteto de zaga bem homogêneo em diferentes momentos, né? Até levando em consideração o momento de carreira do Davi Luiz, mas 4 zagueiros que podem jogar perfeitamente. Imagino que no decorrer da temporada o Léo Ortiz será titular, mas não acho que ele chega para desbancar um dos dois imediatamente. Acho que o trabalho e a confiança que o Tite tem em cima dele vão levar para esse caminho de maneira mais natural. De acordo, André? De acordo, de total acordo. E era isso que estava escrito, né, para todo mundo que ia acontecer mesmo, porque o jogador manifestou o seu desejo desde o início. A possibilidade de jogar no Flamengo o encantou e ele não pode ser criticado por isso. Era uma questão do tempo passar e quem iria primeiro fazer aquilo que não queria fazer no começo da conversa. E a partir daí é o que o Gustavo falou. É um jogador pedido pelo Tite, pelo técnico do Flamengo, a gente entende por quê, basta pensar na forma como ele joga. Eu acho que é uma contratação também para não demorar a fazer efeito no time do Flamengo. Vamos seguir aqui o Sport Center com vários outros destaques, inclusive do Rio de Janeiro. E da região, o negócio está fechado, faltam detalhes, assinatura, aquela coisa toda. E ficou por volta de 8,5 milhões por 75% do passe do Léo Ortiz. Então, foi bom negócio para o Bragantino e imagino que para o Flamengo também, porque a multa contratual era de 10 milhões. Então, 8,5 e aí... 75.
pagou a multa. Pagou a multa. E deixou um percentual com o Bragantino. Pro Bragantino. É mais ou menos por aí. Não é, os números não são, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o negócio está fechado, faltam detalhes de contrato, aquela coisa toda, e é mais ou menos isso, 8,5 milhões por 75% do passe do Léo Ortiz. Mas está fechado. 8,5 milhões de reais, né? Ah, de reais. Não, euro. De dólar, né? Euro. Deve ser euro isso aí. Euro, né? Pergunta pra ele, deve ser 8,5 milhões de euros, porque o Léo Ortiz é caro. É caro. Tá bom, eu acho que são 8,5 milhões de euros por 75. É de euros. Euros, né? Então a informação é de quem, Flávio, para dar crédito? Sérgio Loredo, lá de Bragança. Sérgio Loredo. Sim, confirma, euros. Aí, ó. 8,5 milhões de euros, boa, pilhado. Por 8,5 milhões de euros por 75% do passe do Léo Ortiz. Esses números podem ter um alinhamento de, foi 8,600 ou 8,200, mas a grosso modo é isso, 8,5 milhões de euros por 75% do Léo Ortiz. Mas tá fechado. A gente faz questão de dar crédito, tá? Sérgio Loredo, que tem muito repórter aí que rouba informação dos outros, aqui não. Flávio Prado, dando o seu crédito. Sérgio Loredo, lá de Bragança, confirmando que Léo Ortiz é jogador do Flamengo. Isso. E o acordo é de 8,5 milhões de euros por 75% do passe do zagueiro. Agora, o negócio é o seguinte também. Vai vender alguém? Porque o Flamengo tem Léo Pereira, que tá jogando muito. Fabrício Bruno. Jogando dentro e fora do campo, meia boca. Bem meia boca. Hã? Dentro e fora. Fabrício Bruno joga, pô. Joga, é a tua seleção. Não jogou nada no passado. É a tua seleção. Só se for pra ele jogar a Copa do Mundo Sub-17. Porque ano passado, o que ele levou de gol no alto, não pulava, ficava olhando pro alto. E o Pombo ano passado jogou bem? Hã? O Pombo jogou bem? O Pombo tá voando esse ano. O ano passado. Ele tá voando, ele tá assim, ó. E o ano passado? Ó como tá o Pombo, ó. E o ano passado? Ó. E o ano passado? Hã? E o ano passado? Tava voltando de lesão. Tava voltando de lesão. Muito bem. O Flamengo tem zagueiros caros. Tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz. Pablo saiu. Só? Pablo saiu. Só então ele veio pro lugar do Pablo. O Pablo foi pro Botafogo. Tá bom, mas foi pro Botafogo, o Flamengo não ganhou nada. Só emprestou. Pra pagar o salário. É um bom reforço, Vamp? Ótimo. Você acha ele muito bom zagueiro para custar bom zagueiro, 8,5 milhões de euros? Um zagueiro bom, técnico, já foi convocado pelo treinador. Pelo Tite, exatamente. E a compra dele aí deve ser dele do Tite, do Fábio, do César Sampaio, que conhece bem o atleta. É um bom zagueiro. E ele tem muita liderança. Não, muito bom. É uma grande capitão. Liderança. Ele, dentro daquela coisa de mudar... Agora a briga vai ser boa, a briga vai ser boa. Mas zagueiro sempre assim, tem 4 lá. Com as competições que o Flamengo tem... É zagueiro que se lesiona, cartão a toda hora. Mas eu digo o seguinte, ele é um cara que tem um espírito de liderança muito forte. Ele é um líder do time do Bragantino. Então é um cara que vocês cobram sempre, né? O Pilhado, principalmente o Mauro, uma mudança de perfil, né? Da liderança do Flamengo e tal. Ele é um outro tipo de ele é um líder realmente nato é um símbolo do clube, da cidade. Ele vai fazer falta, inclusive, no marketing do Bragantino. Mas é um cara que lidera. Ele vai chegar e vai se impor, porque ele é um cara de muita liderança. Agora, você acompanha muito o Bragantino. Você falou de liderança. Quais as principais virtudes do Léo Ortiz? É bom a torcida do Flamengo saber, né? Porque, sendo bem sincero, por jogar no Red Bull Bragantino, às vezes o cara não tem a visibilidade que tem o Gustavo Gomes, que joga no Palmeiras, o Arboleda, que joga no São Paulo, o Gil do Corinthians, Arboleda, o Léo Pereira do Flamengo. Que zagueiro esse Arboleda. Ele é muito bom de cabeça, ele sobe muito pro ataque. E ele não é muito alto, né? Não. Ele sobe muito pro ataque, ele distribui bem o jogo. Ele é filho do Ortiz, que foi o maior jogador de futsal do mundo durante um período antes do Falcão. Era o Ortiz, o pai dele. E o Ortiz, ele chegou a fazer durante muito tempo lá no Rio Grande do Sul o trabalho de... não lembro se é Grêmio ou Inter, me desculpa, acho que era Inter. Ele fazia o trabalho de alinhamento tático do jogador, de técnico. O jogador tinha dificuldade técnica, o Ortiz ia lá e ensinava o cara a bater na bola, a dominar e tal. E, óbvio, passou isso pro filho também. Então ele tem uma boa saída de jogo, ele é um jogador que distribui bem a bola, faz gols. Se você olhar, ele deve ter feito pelo menos uns 3, 4 gols no ano passado. Acho um belo reforço pro Flamengo. E é relativamente jovem, né? Ele não é ele tem 25 anos no máximo. Acho que é um jogador, não acredito que tenha repasse, mas é um jogador que está para você investir, que tem bastante tempo pela frente. Então, Flamengo fecha aí, de acordo com Sérgio Loredo, lá de Bragança, com o Léo Ortiz. Mais um reforço de peso pro Flamengo. O Flamengo contratou o De La Cruz, que foi um cara caro.
e agora o Léo Ortiz. São 2 reforços, peso pro Flamengo para essa temporada. Teve o Vinha, também lateral. Fica aí o lado do jogador, repito, entrevista dada à jornalista Raíssa Simplício. Vamos falar de Flamengo e Botafogo nessa quarta-feira, porque o Tite definiu em treino nessa terça-feira a escalação do Flamengo para pegar o Botafogo. Será que tem mudanças? Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson De La Cruz e Arrascaeta. Dupla de ataque, Everton, Cebolinha e Pedro. Então, a única mudança em relação ao time que pegou o Vasco no domingo é o retorno do Varela à lateral direita e o retorno do Ayrton Lucas à lateral esquerda. Lembrando que o Ayrton Lucas foi desfalque por conta de uma gastroenterite. E agora ele volta ao time do Flamengo, porque ele treinou normalmente nessa terça-feira, está à disposição. Botafogo não terá Jefinho, tá? Desfalque importante aí, é um jogador que vinha se destacando. Porém, Luiz Henrique deve ser relacionado, o jogador foi apresentado hoje, e deve ser relacionado para pegar o Flamengo nessa quarta-feira. Mas eu acho que o mais importante, entre aspas aí, o que mais preocupa o torcedor alvinegro é a ausência do Jefinho, que é um jogador que já estava entrosado, já vinha jogando bem com a camisa do Botafogo. O Luiz Henrique é um baita jogador, inclusive o Flamengo estava atrás dele, mas é uma incógnita como será a estreia dele, não tem como saber. Vinha, nesse momento, não tem condições de jogo, ou seja, está fora do duelo com o Botafogo. A expectativa é que ele seja relacionado no sábado para pegar o Volta Redonda, e aí seria o primeiro jogo dele sendo relacionado com a camisa do Flamengo, ele que está recuperado de um problema no joelho que ele sofreu. A plataforma Profit Pro... Mas agora está recuperado, vem treinando bem aí com os demais jogadores do Flamengo. Thiago Maia e Mateuzinho não treinaram com os demais jogadores nessa terça-feira, ficaram na parte interna do ninho do urubu, tá? Ou seja, a questão do Thiago Maia, assim, o Mateuzinho se tornou novela porque ele chegou aí pro Corinthians, voltou, recusou o Bragantino, teve Botafogo, beleza. Agora, a situação do Thiago Maia é assim, a que mais incomoda, a verdade é essa, porque o Flamengo não está próximo de vender o jogador internacional, muito pelo contrário, a informação que eu tenho é que está estagnado, está na mesma, ainda tem interesse do Inter, ainda tem interesse do Thiago Maia em ir para o Internacional, mas o Flamengo não vai facilitar a vida do Internacional. É uma situação que me chama mais atenção. Já o Mateuzinho é algo bem encaminhado, o clube já trocou minuta de contrato, o Flamengo exigiu cláusula de multa de 25% na parcela, se o Corinthians atrasar a parcela. Então é algo que já está, digamos assim, avançado e próximo de acontecer a qualquer momento. Já o Thiago Maia está longe de acontecer. Tudo bem, amanhã, quarta-feira, pela manhã, tudo pode mudar, tudo pode avançar de uma forma absurda. Mas hoje, eu não vejo nenhum problema o jogador treinar e ser relacionado. Na minha opinião, tinha que ser relacionado. Mas, enfim, pelo visto, os dois estão fora do jogo contra o Botafogo nessa quarta-feira. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui e esse foi mais um corte que nós trazendo para vocês diários aqui sobre o time mais querido, mais amado do Brasil. Queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube, primeiro da ESPN Brasil, também da Jovem Pan Esporte, também do comentarista aí e jornalista Vene Casagrande, que sempre traz novidades diárias aí sobre o mais querido do Brasil. Então, se você gostou, quer apoiar nosso canal aqui no YouTube, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Mais tarde a gente vai voltar novamente aí, trazendo o pós-jogo de Botafogo e Flamengo.